Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um Teologia de Segunda. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou pastor da Igreja Evangélica Projeto Casa do Pão. E nesse vídeo eu gostaria de falar com os irmãos sobre resiliência cristã. Eu gostaria de basear essa nossa conversa no texto de Mateus 24, verso 10 ao 13, que vai dizer assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele vai falar sobre perseverança. Em que sentido? No seguinte sentido: quando nós lemos o texto de Mateus 24, nós podemos perceber que ele está trazendo um contexto escatológico para o que está sendo escrito, para nós que somos os leitores desse texto final. Dentro desse contexto escatológico, ele está dizendo que nos fins dos tempos, quando nós chegarmos ao fim do tempo, nós vamos começar a perceber algumas questões do esfriamento do amor. Nós vamos começar a perceber que haverão guerras, haverão lutas, haverão mortes, haverão irmãos entregando irmãos, irmão matando irmão, pais contra filhos, filhos contra pais. Ele traz um contexto de um caos do amor, de um caos nessa expressão, né, nesse conceito do amor. E ele está dizendo que muitos vão se aproveitar desse momento e vão surgir dizendo serem o Cristo, ou vão surgir como falsos profetas, trazendo ensinamentos dentro exatamente desse contexto de caos ao qual o texto está trabalhando conosco. O que nós podemos exportar desse texto, principalmente aqui do verso 12, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, por conta da maldade humana, por conta do aumento dessa nossa maldade, desse nosso querer mal, né? O poeta vai dizer, meu bem querer, né? É o querer mais do que o bem querer. Mas dentro de um contexto bíblico dos fins do tempo, da escatologia, a gente vai falar de um sentimento de maldade. E esse sentimento de maldade vai esfriar o amor no coração daqueles que devem seguir a Jesus. A gente pode perceber que esse esfriamento do amor, ele vai na contramão da Bíblia, no sentido, no momento em que Jesus Cristo, no seu ministério, ele nos ensina que o amor é o maior dos dons. No momento em que Jesus Cristo nos ensina que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Talvez não em forma, mas em essência, em qualidade de amor, sabe? Um amor incondicional. A gente consegue perceber que toda a base do evangelho ou do cristianismo, quando nós nos encontramos e nos vemos diante do Cristo, ele está baseado no amor. Porque João ele vai descrever o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, começa no amor de Deus pela humanidade, que entrega o seu Filho, que vem no seu ministério terreno, no seu ministério humano, ensinar a gente o amor, nos ensinar como amar, nos ensinar essa forma de amor, e para que nós vivêssemos um evangelho genuíno, para que nós amemos uns aos outros. E aí ele vai nos trazer nesse contexto escatológico que nós lemos no livro de Mateus, no verso 24, um esfriamento desse amor. Mas no verso 13, ele nos garante que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê, irmãos? No que o texto de Mateus 24 está dizendo? Está dizendo na falta de amor. Está dizendo no rumor de guerra. Está dizendo um matando o outro, irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais.
E depois ele diz que aquele que perseverar, aquele que for resiliente. Resiliência é a capacidade que um corpo tem de tornar a sua forma original. Ou seja, de tornar-se, voltar-se novamente ao amor de Cristo. Se nós formos resilientes, se nós formos resilientes na cruz, se nós formos resilientes no amor, se nós formos resilientes na fé cristã, se nós conseguirmos entender o ministério de Cristo, nós seremos salvos. Salvos do quê? Salvos da miséria, salvos da falta do amor, salvos na ingratidão, salvos da perversidão do mundo. E o que a gente vê hoje em dia, talvez seja exatamente um evangelho pregado na falta do amor. Um evangelho pregado pela ótica do crucificador e não da ótica do crucificado. Porque na ótica do crucificado, ele nos ensina que nós devemos dar a outra face se apanharmos de uma das faces. Na ótica do crucificador, a gente aprende que ou a gente manda matar ou a gente lava as nossas mãos diante da ordem daqueles que mandaram matar. Então veja que Cristo, quando ele é julgado, ele é posto diante de Pôncio Pilatos. Pilatos, ele lava as mãos, porque ele entende que Cristo, ele é o Cristo, que Jesus é o Cristo. Mas o povo, o sacerdote, aqueles que dizem se guardar nas Escrituras, o povo que se diz povo santo de Deus, que é a crucificação do Cristo, que é a crucificação daquele que foi a personificação do amor. Então, ou nós somos aqueles que buscamos a crucificação, ou nós somos aqueles que ignoramos e lavamos as mãos. E aí eu me lembro de Martin Luther King, que diz que não assusta o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Porque nós estamos lavando as mãos diante daqueles que são os crucificadores, ou nos colocamos na posição do amor daquele que foi crucificado. Porque o texto vai dizer que no final dos tempos nós seríamos perseguidos por amor ao nome desse Cristo. Então, que esse texto de Mateus 24 possa nos trazer essa ideia de resiliência, possa nos trazer essa ideia de perseverança na fé e no amor de Jesus Cristo. Que o Teologia de Segunda, nessa semana, possa abençoar a sua vida e que Deus te abençoe. Fique em paz, meu irmão. Sou casa de Deus, casa do Pai, abandono o pecado, sendo perdão.